Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E dando continuidade à nossa série de reflexões sobre parábola de Jesus, o nosso texto de hoje vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 14, diz assim o texto: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E o tema da nossa reflexão é o fariseu e o publicano. Meus irmãos, este é um dos versículos bíblicos que muitas pessoas o repetem, mas de uma forma e contexto erroneamente. A nossa Bíblia, ela nunca disse que os humilhados, que os perseguidos serão exaltados, mas aqueles que se humilharem a si mesmo, estes sim, estes serão exaltados. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14, Jesus apresenta e nós vamos encontrar uma parábola essa que fala e expressa com palavras de sabedoria aos nossos corações. Dois homens que sobem ao templo para orar, mas apenas um desce justificado. O texto até diz que os dois, eles vão ao templo para orar, mas para nós fica muito claro que apenas um orou a Deus e não aos homens. A pergunta que nos fazemos aqui é: como tem saído e por onde tem saído a nossa oração? Pela boca ou do meio, do interior do nosso coração? Esse texto ele foi dito por Jesus para aqueles que confiavam em si mesmo, para aqueles muitos que encontramos até nos dias atuais, hoje em dia, que se acham, que se colocam justo demais e desprezam os outros somente por não lerem como eles leem, somente não ter o conhecimento como eles conhecem. Pessoas que desprezam o seu irmão e a sua irmã somente por não orarem como eles oram. Estes se sentem aferidores de fé e medidores do grau e tamanho de religiosidade e do comprometimento do seu irmão com Cristo. Eu aprendo com esse texto é que cada um de nós podemos e devemos cuidar do nosso meio e forma particular de buscar e adorar ao nosso Deus. O mais importante é e sempre será que tudo é feito por Ele e para Ele. 1 Coríntios 10:31 vai nos ensinar: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer alguma coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, o que temos feito é para a glória de Deus ou para nos exaltar? Nos dias de hoje, nos tempos atuais, muitos se sentem na necessidade de apresentar ao homem, ao próximo, a sua aparente aparência religiosa. Gastam discursos vazios e corações distantes do arrependimento verdadeiro, sem que Deus nunca tivesse feito morada neles. A pergunta que nos fazemos aqui é: o Espírito Santo tem habitado verdadeiramente em nossos corações? Essa mensagem, ela ressoa com uma cadência lenta, com uma cadência demorada, para verdadeiramente meditarmos e para lembrar que Deus, ele nunca olha para o exterior, mas sim para o interior do coração, para um coração quebrantado. Deus não se importa com rituais. O nosso Deus, ele não se importa com cargos eclesiásticos, nem muito menos com tradições. Tradições essas que apenas nos posicionam distante de Deus. Mas sim, Deus deseja a sinceridade de um coração que o reconhece e reconhece a sua falência espiritual, que nós estamos falidos espiritualmente e clamamos sempre. Somos nós que estamos falidos espiritualmente e clamamos sempre pela misericórdia de Deus. O publicano foi sincero, humilde e verdadeiro. Justamente por isso ele foi justificado. Nesta nossa introdução, eu preciso nos perguntar: a nossa oração tem saído verdadeiramente de corações contritos? E desse texto podemos extrair algumas lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição é que a humildade nos aproxima de Deus. O fariseu se exaltava e apontava as falhas dos outros e se achava
se achava merecedor da graça. Já o publicano, o texto nos mostra e apresenta o publicano que ele não ousava nem levantar os olhos, mas batia no seu peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Salmo 34, versículo 18 vai nos ensinar: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus se agrada daquele que reconhece a sua necessidade dele. A verdadeira oração nasce da humildade e não de comparações. E o segundo aprendizado, a segunda lição que extraímos desse texto é que a justiça própria nos afasta da justificação. O fariseu orava consigo mesmo. Sua oração era uma exaltação para si próprio. Muitas das vezes, não é somente na oração. Pessoas se exaltam a si mesmo, querendo apresentar algo que é mais do que os outros. Numa conversa, um papo, um texto, uma forma de orar. E o fariseu, aqui ele se apresentava como um homem que sempre se exaltou ao que ele é, o que ele achava que ele era. Isaías 64, verso 6, vai nos ensinar: todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Quando achamos que merecemos o favor de Deus, deixamos de viver pela graça. Quem vive pela própria justiça se perde na sua própria soberba espiritual. E o nosso terceiro aprendizado, a nossa terceira lição que podemos extrair do nosso texto é que a misericórdia de Deus justifica o arrependido. Jesus afirma com autoridade: esse desceu justificado para a sua casa e não aquele. 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não resiste a um coração arrependido. O publicano saiu do templo com uma nova história, porque ele foi verdadeiro diante do Senhor. Hoje é um dia de deixar o orgulho, a vaidade e a arrogância de lado. Abandonar todos esses sentimentos que nos afasta de Deus. É tempo de rasgar o nosso coração e não as vestes. É hora de nos orarmos ao Senhor. Orarmos assim como aprendemos com o publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu preciso te convidar, a você que não fez ainda, a entregar a sua vida a Jesus Cristo e a reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. E você que tem estado afastado do Senhor, a renovar a sua aliança e a voltar depressa para o nosso Deus, porque Ele te espera de braços abertos para justificar a todos que buscarem, resgatar e salvar. Amém? Guarda esta palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.